Haja como se estivesse comigo. Obrigada por me ver como uma pessoa. Ela estava parada na entrada do grande salão de recepções, segurando um cartão de lugar com os dedos trêmulos. Ela observava os convidados elegantemente vestidos rindo e brindando com champanhe, enquanto um empregado a indicava uma mesa dobrável para uma pessoa no canto, escondida atrás de um vaso de palmeira. A rapariga com um braço só tinha sido banida para comer sozinha no casamento da própria irmã. Mas ela não sabia que, em exatamente 3 minutos, um pai viúvo se levantaria da sua mesa, atravessaria a sala reluzente cheia de juízes e hipócritas e diria 6 palavras que destruiriam 10 anos de crueldade cuidadosamente construída. Haja como se estivesse comigo, por favor. Antes de continuarmos, diga-nos de onde está a assistir. Adoraríamos ver até onde as nossas histórias chegam. Os lustres de cristal projetavam sombras dançantes no rosto de Natalie enquanto ela olhava para a mesa improvisada. Uma estrutura dobrável barata com uma toalha de mesa de papel enfiada atrás da palmeira moribunda, como se fosse algo vergonhoso que precisasse de ser escondido. Menina, esse é o seu lugar designado, repetiu o empregado, evitando o seu olhar, claramente desconfortável com o que lhe tinham instruído a fazer. Os Whitfields eram muito específicos quanto à disposição dos lugares. Os Whitfields. Não a mãe e o pai. Nunca a mãe e o pai. Nem uma vez em 10 anos. Eu entendo. Eu entendo. Sussurrou Natalie, sua voz quase inaudível por causa do quarteto de jazz que tocava no canto. Ela ajeitou seu modesto vestido bege com a mão direita, sua única mão, e começou a longa caminhada pelo salão de recepções. 200 pares de olhos fingiram não olhar. 200 convidados em vestidos de grife e fatos italianos fingiram não notar a jovem de 22 anos sendo tratada como se tivesse algo contagioso. Robert Sinclair afrouxou a gravata. O champanhe em seu copo permaneceu intocado, pois sua atenção estava fixa na jovem que navegava por um mar de mesas redondas, cada uma coberta com seda e adornada com arranjos de orquídeas imponentes. Cada mesa acomodava 8 pessoas, todas as mesas, exceto uma. Dá para acreditar que a Verônica realmente a convidou? A mulher na mesa ao lado não se preocupou em baixar a voz. Quer dizer, depois de tudo o que os Whitfields fizeram por ela, acolhendo-a após aquele terrível acidente e criando-a como sua própria filha. Como se fosse deles. Os seus companheiros zombaram. Por favor, Linda, todos sabemos por que o Harold realmente a adotou. A sua empresa estava a perder muito dinheiro após aquelas demissões. Acolher uma órfã deficiente foi a melhor jogada de relações públicas que ele já fez. A mão de Robert apertou o copo. Ele viu Natalie chegar à sua mesa e viu o ombro dela tremer uma vez antes de se sentar naquela cadeira solitária, com as costas direitas e o olhar fixo na elaborada escultura de gelo de 2 cisnes, que ela nunca estaria perto o suficiente para ver direito. O papá teria feito alguma coisa. Ele ouviu em sua mente. Era a voz de Abigail, a sua filha de 7 anos, sábia para a idade. Ainda esta manhã, ela o fez prometer que faria um amigo no casamento. Você está sempre sozinho, papai. A mamãe não gostaria disso. Patrícia já se fora há 3 anos, e a sua ausência ainda parecia uma ferida recente em alguns dias. Ela já estaria a meio caminho daquele canto agora, com o seu feroz senso de justiça em chamas. Ela nunca suportava ver alguém isolado ou tratado como menos que humano. O quarteto de jazz mudou para uma melodia mais lenta. A noiva, Verônica, deslizou em seu vestido de 23 mil libras, com seu riso tilintando como vidro quebrando. Quando seus olhos passaram pelo canto de Natalie, Robert percebeu um lampejo de satisfação, cruel e deliberado. Foi então que ele se levantou. Robert, aonde vais? Margaret, da contabilidade, agarrou-lhe a manga. Estão prestes a servir o salmão. Ele libertou-se gentilmente. Tenho algo a fazer. A cada passo pelo salão de recepções, parecia que ele estava a caminhar através de mel, espesso e lento. Todos os olhos gradualmente se voltaram para acompanhar os seus movimentos. Ele era um homem com um modesto fato de loja de departamento, afastando-se do seu lugar designado e caminhando em direção à rapariga que todos concordaram em ignorar. Natalie não olhou para cima quando a sombra dele caiu sobre a sua mesa. Ela tinha aprendido a não esperar gentileza de estranhos bem vestidos em festas elegantes. Com licença, a sua voz era gentil,
Foi essa gentileza inesperada que finalmente a fez levantar os olhos. A gentileza inesperada. Sou Robert Sinclair. Trabalho com o Matthew. Ele apontou vagamente para a mesa principal, onde o noivo estava sentado ao lado da noiva. Não pude deixar de notar que está sentada sozinha. Não faz mal. As palavras saíram ensaiadas e automáticas. Era aqui que eles me queriam. Eu sei, Robert interrompeu suavemente, puxando a cadeira vazia à sua frente, sem ser convidado. Mas é o seguinte, a minha filha tem 7 anos. Ela fez-me prometer que faria pelo menos um novo amigo neste casamento. Ela preocupa-se com a minha solidão desde que a mãe dela morreu. Ele inclinou-se para a frente, baixando a voz para um sussurro destinado apenas a ela. Faria-me um grande favor e fingiria estar comigo apenas durante a recessão? Ajudaria-me imenso. Natalie prendeu a respiração. Procurou no rosto dele um indício de humor ou crueldade por trás daqueles olhos castanhos gentis, mas tudo o que encontrou foi uma tristeza que correspondia à sua, e algo mais, raiva genuína em seu nome. A sua filha, conseguiu dizer, com a voz a falhar. Ela parece muito sensata, mais sensata do que o seu velho na maioria dos dias. Robert sorriu, transformando todo o seu rosto. Então, o que me dizes? Tenho um lugar vazio na minha mesa, e precisava mesmo de companhia. Os contabilistas são simpáticos, mas estão a falar de códigos fiscais há 20 minutos. Um riso escapou-lhe, pequeno e surpreendido. Foi o primeiro som genuíno de alegria que ela emitiu durante todo o dia. Não sei nada sobre códigos fiscais. Perfeito. Ninguém sabe. Eles apenas fingem saber. Robert levantou-se oferecendo o braço. Vamos? Natalie olhou para o braço estendido. Nos seus 10 anos com os Whitfields, ninguém nunca lhe tinha oferecido o braço antes. Eles caminharam à frente, envergonhados pelo seu membro amputado e pela lembrança da tragédia que a trouxe para as suas vidas. As pessoas vão olhar, ela avisou. Deixa que olhem. Ele levantou-se lentamente e ela colocou a mão trêmula na curva do cotovelo dele. Juntos, começaram a atravessar o salão de recepção. E os sussurros começaram imediatamente, espalhando-se para fora do seu caminho como ondas de uma pedra atirada para um lago. Pessoal, anunciou Robert quando chegaram à sua mesa, puxando a cadeira vazia ao lado da sua com um floreio. Esta é a Natalie. Natalie, estes são os meus colegas da Brennan and Associates. Margaret ficou boquiaberta. James, do departamento de folha de pagamento, engasgou-se com o vinho, mas Robert apenas sorriu agradavelmente enquanto ajudava Natalie a sentar-se, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Robert? Margaret sussurrou. Sabes quem é ela? É a filha adotiva dos Whitfields. Aquela que eles colocaram num canto para comer sozinha no casamento da própria irmã. A voz de Robert continuou agradável, mas havia firmeza por baixo. Sim, reparei. A mesa ficou em silêncio. Natalie olhou para o prato, com as bochechas a arder. Começou a levantar-se. Devo voltar. A mão de Robert cobriu a dela com gentileza e calor, estabilizando-a. Por favor, fique. Foi então que a tempestade chegou na forma de Eleanor Whitfield, usando saltos prateados e irradiando fúria justificada. Eleanor Whitfield desceu sobre a mesa deles como um anjo vingador em seda de grife. O seu marido, Harold, seguia atrás dela, com o rosto corado de vergonha e álcool. Natalie. A voz de Eleanor poderia ter congelado champanhe. O que pensa que está a fazer? Todas as conversas num raio de 10 metros pararam. Até o quarteto de jazz parecia tocar mais baixinho, como se os músicos sentissem o drama que se aproximava. Natalie encolheu-se, a sua habitual submissão voltando instantaneamente. Senhora Whitfield, presumo. Robert levantou-se lentamente e posicionou-se ligeiramente entre Eleanor e Natalie. Sou Robert Sinclair. Convidei Natalie para se juntar a nós à nossa mesa. Há algum problema? O rosto perfeitamente preenchido com botox de Eleanor tentou expressar indignação, conseguindo apenas uma ligeira contração das sobrancelhas. Isto é um assunto de família, Sr. Sinclair. Não compreende a situação. Então esclareça-me. Acolhemos esta rapariga por bondade. Harold deu um passo à frente com as palavras ligeiramente arrastadas. Ela não tinha para onde ir e ninguém que a quisesse. Nós a alimentamos, vestimos e mandamos para a escola e para a faculdade comunitária. A voz de Natalie era quase um sussurro, mas foi ouvida, assim como a notícia de que Veronica tinha ido para Yale.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A compostura de Eleanor se quebrou. Como você ousa? Como ela ousa? O quê? A voz calma de Robert interrompeu sua crescente tirada. Diga a verdade. Você acolheu uma menina traumatizada de 12 anos não por amor, mas porque a empresa do seu marido precisava de boa publicidade depois de despedir 300 funcionários. Suspiros percorreram a audiência crescente. O quarteto de jazz tinha parado completamente. Todos os olhos no salão de recepção estavam agora voltados para o canto deles. Isso é mentira. O rosto de Harold tinha passado de vermelho a roxo. É mesmo? Uma voz idosa cortou a tensão. A avó de Matthew, Agnes, aproximou-se com o seu andarilho, os olhos a arderem de fúria. Lembro-me das manchetes, continuou ela. Harold Whitfield, CEO da indústria, abre o coração e a casa à menina órfã. Mesmo ao lado dos artigos sobre famílias que perderam as suas casas por causa dos seus despedimentos. Natalie encontrou a sua voz então, suave, mas clara. 10 anos de verdade reprimida derramaram-se como água através de uma barragem quebrada. Eu não tinha permissão para jantar com a família. Eu tinha um toque de recolher às 21 horas, enquanto Verônica podia ficar fora a noite toda. Você me apresentou como um caso de caridade que apoiávamos no clube de campo. A voz dela ficava mais forte a cada palavra. Você me ouviu dizer aos seus amigos que me acolher foi a melhor decisão de negócios que Harold já tomou. Sua pequena Eleanor ingrata deu um passo à frente, mas Robert também se moveu, protegendo Natalie completamente. Termine essa frase, disse ele calmamente e com perigo. Por favor, me dê um motivo. Então a própria noiva se aproximou com a cauda do vestido de noiva carregada por 2 damas de honra, o rosto uma máscara de beleza fria. Mãe, por favor, as pessoas estão a assistir. Deixe-as assistir, disse Robert com firmeza. Deixe-as ver como você trata a sua família. Verônica se virou para Natalie, os olhos como pedaços de gelo. Estás a arruinar o meu casamento. Não, interrompeu Agnes, batendo com o andarilho no chão para dar ênfase. É a crueldade da tua família que está a arruinar o teu casamento. Esta jovem merece amor, não um acordo comercial de uma década. Natalie levantou-se trêmula, com o corpo todo a tremer. Preciso de ar fresco. Eu vou contigo, disse Robert imediatamente. Saíram juntos, deixando para trás 200 convidados atônitos e uma família cuja imagem cuidadosamente construída acabara de se estilhaçar como a taça de champanhe que Harold atirara contra a parede em fúria. O terraço do jardim era fresco e silencioso. Os sons do escândalo eram abafados pela distância e pelas portas de vidro. Natalie encostou-se à grade de pedra, o corpo a tremer com soluços reprimidos. 10 anos. 10 anos acreditando que, se ela fosse quieta o suficiente, prestativa o suficiente e invisível o suficiente, eles realmente a amariam. Robert ficou ao lado dela, sem tocá-la, apenas estando presente. Conte-me sobre o acidente. Ele achou que ela não responderia depois de ficar em silêncio por tanto tempo. Um fio de alta tensão caiu durante uma tempestade e atingiu o nosso carro. Meus pais morreram instantaneamente. Fiquei presa por 3 horas. O meu braço ficou esmagado sob o teto desabado. Tiveram que amputá-lo. Ela apontou para o membro amputado. Eu tinha 12 anos. Os Whitfields chegaram ao hospital com fotógrafos. Eleanor segurou a minha mão para as fotos, mas não me tocou novamente por 6 meses. A minha esposa morreu há 3 anos. Robert se viu dizendo aneurisma cerebral. Em 1 minuto ela estava rindo no café da manhã. No minuto seguinte ela se foi. Sei que não é a mesma coisa, mas acho que entendo algo sobre perda. Sobre existir em espaços onde você não pertence, tentando ser invisível o suficiente para que ninguém peça para você sair. Natalie virou-se para olhá-lo. Ela realmente olhou para ele. Por que você realmente veio à minha mesa? Por que vi alguém que precisava saber que não estava sozinha? E por que ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado? Algo em ti me lembra que ficar em silêncio diante da crueldade nos torna cúmplices. A tua esposa ficaria orgulhosa de ti. Espero que sim. Ela tinha um jeito de ver as pessoas que estavam a tentar desaparecer e de fazê-las sentir-se vistas da melhor maneira possível. Ele sorriu tristemente. Ela teria gostado de ti. Eles voltaram para a recepção e encontraram o caos. Metade dos convidados tinha ido embora, revoltados. Os outros estavam reunidos em grupos,
sussurrando furiosamente. Os Whitfields estavam sentados rígidos e frios como esculturas de gelo na mesa principal. Mas Agnes tinha tomado o microfone. 53 anos de casamento me ensinaram uma coisa. Família não tem a ver com sangue, documentos de adoção ou deduções fiscais, ela dizia. Tem a ver com escolher amar alguém todos os dias mesmo, especialmente quando é difícil. Ela olhou diretamente para os Whitfields. Alguns de vocês poderiam aprender com isso. O resto da recepção passou num borrão. Robert e Natalie dançaram uma música lenta, com o braço dela em volta do pescoço dele e as mãos dele firmes na cintura dela. Ao longo da noite, outros convidados se aproximaram, alguns oferecendo apoio e outros compartilhando suas próprias histórias sobre as crueldades casuais dos Whitfields ao longo dos anos. Eles faziam a filha da empregada doméstica esperar do lado de fora durante as festas de aniversário da Verônica. Sussurrou uma mulher. O Harold despediu o meu marido 2 semanas antes do Natal e depois comprou um iate, acrescentou outra. As histórias acumulavam-se como provas num julgamento que os Whitfields já tinham perdido. À meia-noite, quando a recepção finalmente terminou, a Verônica aproximou-se deles uma última vez. A maquilhagem tinha escorrido, deixando riscas pretas nas suas bochechas perfeitas. "Estás feliz agora?" sussurrou ela para a Natalie. "Destruíste tudo." "Não", respondeu a Natalie calmamente. "Tu destruíste tudo no dia em que deixaste que me sentassem sozinha naquela mesa." Verônica levantou a mão como se fosse bater nela, mas Robert agarrou o seu pulso. "Toca nela", disse ele calmamente, "e eu vou garantir que todos os jornais do estado publiquem esta história com fotos." Verônica soltou a mão e saiu furiosa, com a cauda do vestido a arrastar-se atrás dela como os restos da sua reputação. Na manhã seguinte, o telefone de Natalie tocou às 6 da manhã. A voz de Eleanor estava gelada. "Tem 30 dias para sair. Arrume as suas coisas e saia." A linha caiu. Natalie sentou-se na sua cama estreita na ala dos empregados da mansão Whitfield. É claro que era lá que a colocariam. E não chorou. Ela tinha ficado sem lágrimas por volta do 5º ano. O seu telefone tocou novamente. "Robert", disse ele sem preâmbulos. O primo de Margaret estava a trabalhar no guarda-roupa na noite anterior. As notícias correm rápido numa cidade pequena. "Eu ficarei bem. Tenho poupado dinheiro para o meu emprego na biblioteca. Vem ficar conosco." As palavras pairaram no ar como uma tábua de salvação. "Robert, não precisas de fazer isso." "Eu sei que não preciso. Eu quero. Temos um quarto vago. A Abigail adoraria a companhia. E, francamente, eu também. Tu mal me conheces, mas eu sei o suficiente. Sei que mereces melhor do que tens tido. Deixa-nos ser o teu porto seguro." 2 semanas depois, Robert e Abigail, de 7 anos, chegaram à mansão Whitfield no seu sedã de 10 anos. Natalie estava à espera na escadaria com 2 malas e uma mochila, toda a sua vida em 3 malas. Eleanor observava da janela do andar de cima. O seu rosto era uma máscara de fúria fria. Harold estava no seu escritório. Não falava com Natalie desde o casamento. Verônica, no entanto, estava parada na porta, ainda de pijama de seda ao meio-dia. "Você arruinou tudo", disse ela com voz monótona. "A família do Matthew está a questionar se eu sou como os meus pais. As pessoas estão a chamar-nos monstros." "Não", disse Robert, colocando as malas de Natalie na bagageira. "Foram as vossas ações que fizeram de vocês monstros. Natalie apenas deixou de permitir que vocês escondessem isso." Abigail, que estava estranhamente calada, de repente falou. "Por que foi tão má com a menina Natalie?" Verônica olhou para a criança. "Tu não entenderia." "Tenho 7 anos, não sou burra", disse Abigail. "Sério, o papai diz que família significa escolher amar alguém todos os dias, mesmo quando é difícil. Tu simplesmente escolheste ser má." A viagem até a casa de Robert foi silenciosa, até que Abigail perguntou. "Natalie, por que tu não tinhas mãe e pai?" "Eles morreram quando eu tinha 12 anos", disse Natalie suavemente. "A minha mãe também morreu quando eu tinha 4 anos." Abigail esticou-se para a frente na sua cadeirinha para dar um tapinha no ombro de Natalie com a sua mão pegajosa. "Mas o papai diz que as pessoas que nos amam nunca vão embora de verdade. Elas apenas nos amam de longe." Robert encontrou os olhos de Natalie no espelho retrovisor. Ela chorava silenciosamente, mas pela primeira vez em 10 anos, suas lágrimas não eram de dor.
A casa dos Sinclair era modesta. Uma casa colonial de 2 andares com uma varanda ao redor e um jardim coberto de vegetação. Mas quando Natalie entrou pela porta, viu algo que a mansão dos Whitfield, com todo o seu mármore e cristal, nunca teve: calor humano. As obras de arte das crianças cobriam o frigorífico. As fotos estavam alinhadas na lareira. Havia uma foto de Robert e Patricia no dia do casamento. Os primeiros passos de Abigail. Férias em família na praia. A vida era vivida em voz alta, não representada para uma plateia. O teu quarto é lá em cima, disse Robert, carregando as malas dela. Não é grande coisa, continuou ele, mas é perfeito. Natalie interrompeu. É meu, disse ela, olhando para o pequeno espaço com a colcha acolchoada e a janela com vista para o jardim. É meu. Naquela primeira noite, ela se juntou a eles para jantar. Espaguete com molho de garrafa e pão de alho congelado. Abigail tagarelava sobre a escola, sujando tudo com molho. Robert não a repreendeu, apenas riu e lhe deu mais guardanapos. Ninguém obrigou Natalie a comer em outro cômodo. Ninguém controlava o seu horário de recolher. Ninguém a tratava como um caso de caridade. Ela era simplesmente Natalie. Nos meses seguintes, algo bonito começou a crescer naquela pequena casa colonial. Natalie ajudava Abigail com os trabalhos de casa. Era infinitamente paciente, mesmo com a matemática do Common Core, que não fazia sentido para nenhuma das duas. Cozinhava o jantar quando Robert trabalhava até tarde, aprendendo as receitas de Patrícia a partir dos cartões escritos à mão na gaveta da cozinha. Contava histórias antes de dormir e, lentamente e com cuidado, começou a sorrir sem primeiro verificar se tinha permissão para isso. Robert deu por si ansioso pelas noites depois de Abigail ir para a cama, quando ele e Natalie se sentavam na varanda com café e conversavam sobre livros, perdas e sonhos adiados, mas não destruídos, para o futuro, que de repente parecia menos solitário para ambos. Eu me inscrevi na Universidade Estadual, Natalie disse-lhe uma noite, 6 meses depois de se mudar. Eles têm um programa de bolsas de estudo para alunos não tradicionais. Eu quero ser assistente social e ajudar crianças que passaram por traumas. Você será incrível nisso, ele respondeu. Os Whitfields disseram que eu nunca seria nada na vida. Os Whitfields estavam errados sobre tudo que importava. Ela conseguiu a bolsa de estudos. No dia em que a carta de aceitação chegou, Abigail fez uma faixa com papel cartão e glitter que dizia "Parabéns, tia Natalie", e pendurou-a na sala de estar. Elas comemoraram com pizza e root beer floats. Se Natalie chorou em seu sorvete, ninguém mencionou. Naquela noite, depois que Abigail foi dormir, Robert encontrou Natalie na varanda, ainda segurando a carta de aceitação. Nunca te agradeci devidamente, disse ela baixinho. Não apenas pelo casamento, mas por me mostrar como é uma família de verdade. Robert sentou-se ao lado dela, perto o suficiente para que seus ombros se tocassem. Não precisa nos agradecer. Você nos deu tanto quanto nós a você. Abigail adora você, e eu também. Ele fez uma pausa, percebendo a verdade que vinha evitando há meses. Eu não tinha percebido o quanto estava sozinho até você me mostrar que eu não estava mais. Os seus olhos encontraram-se à luz da varanda. Natalie estendeu a sua única mão para a dele e Robert pegou-a gentilmente, como se fosse algo precioso. Patrícia teria desejado isso, disse Robert suavemente. Ela teria desejado que encontrássemos a felicidade novamente. Estás feliz? Perguntou Natalie. Mais feliz do que em 3 anos. Eu amo-te, sussurrou ela, as palavras escapando como pássaros que ficaram enjaulados por muito tempo. Eu também te amo. Eles casaram-se 1 ano depois, no quintal da mesma casa colonial. Abigail foi a florista, dama de honra e porta-alianças, tudo ao mesmo tempo, jogando pétalas de rosa com entusiasmo e deixando cair as alianças apenas 2 vezes. Margaret, da contabilidade, oficiou a cerimônia. Ela se ordenou online especificamente para a ocasião. A avó de Matthew, Agnes, sentou-se na primeira fila, sorrindo como se tivesse orquestrado tudo pessoalmente. Talvez tivesse. Os Whitfields não foram convidados. Robert ouviu dizer que a reputação da empresa deles nunca se recuperou. Vários clientes importantes rescindiram os seus contratos depois que a história do casamento se espalhou. Eleanor foi convidada a se demitir de 3 conselhos de instituições de caridade. Harold começou a beber mais e a aparecer menos no trabalho.
O casamento de Verônica com Matthew durou exatamente 8 meses antes que ele pedisse o divórcio, alegando infidelidade. Verônica estava tendo um caso com seu personal trainer, o mesmo que ela contratou para ajudá-la a perder o peso do casamento que ela nunca realmente ganhou. No entanto, enquanto estava no quintal de casa vendo Natalie caminhar pelo corredor central com um vestido branco simples e margaridas no cabelo, Robert não estava pensando nos Whitfields. Ele pensava em Patricia, que teria adorado essa mulher que aprendeu a amar a filha deles como se fosse sua. Ele pensava em Abigail, que finalmente tinha uma mãe novamente. Ele refletia sobre segundas oportunidades, famílias escolhidas e como o amor poderia florescer nos lugares mais inesperados. Robert, você aceita Natalie como sua legítima esposa? Perguntou Margaret, com lágrimas escorrendo pelo rosto e provavelmente borrando o rímel. Aceito. Natalie, aceita Robert como seu legítimo esposo? Aceito. Então, pelo poder que me foi conferido pela internet no estado do Colorado, eu agora os declaro marido e mulher. Eles se beijaram enquanto Abigail jogava punhados de pétalas neles. E se as fotos ficaram um pouco caóticas, bem, isso só as tornou perfeitas. 10 anos depois, na formatura do ensino médio de Abigail, ela subiu ao palco como oradora da turma e olhou para a multidão até encontrar os seus pais. Quando eu tinha 7 anos, ela começou. Meu pai foi a um casamento e voltou para casa com a mulher que se tornaria minha mãe. Ele me ensinou que o amor verdadeiro não é fazer alarde. Trata-se de dizer, haja como se estivesse comigo, e significar que você estará com eles para sempre. Trata-se de escolher ficar ao lado de alguém quando o mundo tenta deixá-lo sozinho. Ela fez uma pausa, sua voz ficando mais forte. Minha mãe perdeu o braço em um acidente que também levou seus pais biológicos. Ela sobreviveu 10 anos com pessoas que a viam como um objeto, não como uma pessoa. Mas ela nunca deixou que isso destruísse a sua bondade. Tornou-se assistente social e ajudou centenas de crianças a encontrar lares permanentes. Ela ensinou-me que as famílias não são formadas por obrigação ou laços de sangue. São construídas com base na escolha. A escolha de amar todos os dias. Robert e Natalie estavam sentados na plateia, de mãos dadas, ele segurando a mão dela, a única de que ela precisava. Os seus outros 2 filhos, um adotado do sistema de acolhimento e outro biológico, estavam sentados ao lado deles. Robert às vezes pensava naquele casamento em setembro, 13 anos atrás, quando se levantou do seu lugar designado e atravessou uma sala cheia de pessoas que achavam que ficar em silêncio era mais seguro do que falar. Ele lembrava-se do momento em que viu Natalie sozinha naquela mesa e como decidiu que o seu desconforto em intervir era menos importante do que a dor dela por estar isolada. Uma escolha, 6 palavras. Haja como se estivesse comigo, por favor. Essas 6 palavras construíram uma família, salvaram 2 pessoas da solidão e deram um lar a 3 crianças. Também provaram que o amor não se trata de grandes gestos ou linhagens perfeitas. O amor é estar presente. É dizer, tu pertences aqui, e acreditar nisso. É escolher um ao outro repetidamente, mesmo quando o mundo tenta convencer-te de que não vales a pena ser escolhido. Os Whitfields deram abrigo a Natalie, mas nunca um lar. Deram-lhe comida, mas nunca um lugar à mesa. Deram-lhe um endereço, mas não um sentimento de pertença. Robert deu-lhe 6 palavras e mudou tudo. Em troca, ela também lhe deu tudo. Deu-lhe uma segunda oportunidade no amor, uma mãe para a sua filha e uma família que cresceu não por obrigação, mas pelo ato radical de escolher cuidar quando teria sido mais fácil não o fazer. Se alguma vez se sentiu sozinho numa sala cheia, ou lhe disseram para ser grato por migalhas quando merecia um banquete, lembre-se desta história. Se alguma vez se perguntou se pertence a algum lugar, lembre-se desta história. Lembre-se de que, às vezes, basta uma pessoa corajosa o suficiente para se levantar, atravessar a sala e dizer, agora está comigo. Porque as famílias não são construídas a partir do sangue, do dever ou das deduções fiscais. Elas são construídas a partir da escolha de amar, especialmente quando esse amor desafia o silêncio confortável daqueles que preferem desviar o olhar. Se esta história tocou o seu coração, não se esqueça de se inscrever. Partilhe-a com alguém que precisa de saber que pertence a algum lugar.
Todos merecem alguém que se levante e diga essas 6 palavras sagradas. Haja como se estivesse comigo e seja sincero para sempre.